Boa noite para vocês, bem-vindos. Eu vou me defender. Você deu um ano a mais pro Felipe Coutinho. Ah, é? Tem ele isso, fez é? 33. Ah, 33? Aí, quando eu ouvi, eu falei, não vou corrigir o Felipe, né? Que é parente do Você técnico pode vencedor sempre. hoje. Aliás, hoje vão te confundir com ele ou não? Porque hoje se confundir é só coisa boa, né? Hoje pode, porque só vão vir elogios, né? Exatamente. Aí eu falei, não, antes de eu falar, eu preciso conferir. O Coutinho fez 33 anos, 9-2, assim como o Neymar, aquela geração. O Felipe, ele gosta mesmo de deixar os outros mais na verdade, velhos. foi só para ver se Exatamente. vocês estavam prestando atenção no programa. É isso. Tá bom. Ô, Dinei, é o seguinte... Agora sim, ô Dinei, vou com você, meu amigo, você que manda. Ô, Dinei, sabe o que eu Aí o ia cara falar? desligado, ele fala, boa noite, Fernando Diniz. É, exatamente, acontece com alguma frequência. Ô, Dinei, seguinte, Dia dos Namorados hoje, ex em Dia dos Namorados não funciona muito bem, né? E é o que aconteceu aí. O ex Fernando Diniz apareceu aí para estragar o Dia dos Namorados dos São Paulinos. Não, Dinei, boa noite, bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Diniz, Mansur, Acho Alex. que deu saudade até um do dado ex, não? interessante. É, exatamente, um dado interessante. O Diniz, jogando aqui no Morumbi como visitante, nunca havia vencido. E hoje é a primeira vitória do Vasco fora de casa, um tempão que o Vasco também não ganhava. A última vez que ganhou fora de casa foi contra o Nova Iguaçu, jogando no Newton Santos. E hoje, pelo Brasileiro, primeira vitória. E com um detalhe interessante, né, Losete e Calan, jogando muita bola, né? O time do Vasco hoje foi muito superior ao time do São Paulo. Tudo bem? Tudo bem, amigos. Boa noite aos colegas do Troca. Foi muito superior, né? Se o Diniz transformou essa equipe, só o tempo vai dizer. Mas que você já vê mudanças táticas e mudança na postura, fica muito claro. Eu estava ouvindo os amigos do Troca agora há pouco. É muito nítida o comportamento. O que me chama a atenção é com o Diniz, que mesmo fora de casa, mantém a sua ideia de jogo, né? A gente falou bastante sobre o Ryan, a gente falou bastante sobre o Coutinho, que está literalmente de parabéns. Mas achei que o Moura foi muito consistente, o sistema defensivo foi coordenado, né? Você vê uma evolução muito clara, porque você via que era uma equipe que tinha muito problema defensivo, né? Existia essa questão e você vê que com o tempo você já vê uma coordenação melhor de um modo geral. Fala da postura, fala na pressão sem bola, os gols inclusive acabam saindo também dessa insistência de perder, de pressionar. Foi um bom jogo do Vasco, acho que o melhor até então, sobretudo nesse campeonato brasileiro. Um São Paulo com muita dificuldade. Claro, tem vários desfalques, mas mesmo assim eu acho que poderia estar jogando melhor com os nomes que tem, com os nomes que tem disponível no elenco. Acho que o Zubeldia poderia já buscar uma solução, achar uma solução, né, para essa falta de criatividade. Hoje, defensivamente, também foi mais uma partida muito abaixo. É difícil selecionar algo bom no jogo do São Paulo hoje. No Vasco realmente tem diversos fatores positivos e dinâmicas interessantes da gente observar, e muito característica do Diniz também. Ô, Losete, antes da bola rolar, aqui no nosso pré-jogo eu comentava, né? Parada boa para bom treinador. Ou seja, o Vasco evoluiu nessa parada, já que o último jogo foi no dia 31 de maio, quando perdeu o Bragantino em São Januário. Primeira parada, né? Agora vem mais uma. Falei muito com o Diniz, mas boa noite, Mansur, boa noite, Alex. Eu acho assim, o Vasco hoje, ele condicionou o São Paulo a uma situação, criou... É difícil a gente falar, né, que tudo é planejado, que tudo é criado, mas ele condicionou o São Paulo à situação de ver o Ryan saindo do lado direito e se juntando lá à esquerda, junto com o Nuno, com o Coutinho, com o Piton, perdão, e só o Paulo Henrique do lado direito, para que o gol saísse no posicionamento original do Ryan, com o Paulo Henrique vindo por dentro. O São Paulo simplesmente esqueceu do Ryan, né? Eu não sei se condicionado por essa movimentação que ali não aconteceu, e a partir do primeiro gol, em que eu acho que o Rafael falhou, e falhou também nesse lance, em toda a construção. Primeiro ele não tira a bola quando ela cruza a frente dele, depois ele sai jogando mal, e aí o Vasco, depois do primeiro gol, dominou completamente, muitas dinâmicas de associação, muita movimentação, o Piton vindo por dentro, o zagueiro construindo, a bola passando nos volantes. E repito a informação que eu dei durante a partida, o Felipe Coutinho foi o jogador do Vasco que mais deu passes. É muito raro a gente ver o camisa 10 dominando tanto assim o espaço e a posse de bola. Normalmente essa estatística é do zagueiro, é de um volante que faz saída de bola, às vezes de um lateral. Essa foi a primeira boa defesa do Léo Jardim no jogo, né? Até então ele não tinha trabalhado, o Lucas Freitas obrigou, vamos ver se ele está acordado, vamos fazer um recuo aqui meio maroto para ele. Talvez essa foi a única, né? Porque a do Rian foi indefensável. E o Coutinho, assim, a bola passando por ele o tempo todo, bateu essa falta, foi uma grande atuação dele, mas não só dele. Acho que o Vasco coletivamente jogou muito bem. E o São Paulo tem muitos problemas. Eu estava ouvindo o Mansur. Claro que os desfalques são um horror quando você pensa na qualidade dos jogadores que estão fora.
mas eu acho que está faltando solução. Né, o Luciano de 10, o tempo todo, onde ele não vai bem, sem que você tente mexer com as peças que estão à disposição, que eu acho que poderia ter um tripé de volantes, adiantar um pouquinho mais o Luciano, fazer uma dupla de ataque com mais cara de dupla. Né, eu acho que o São Paulo não tem variação, está refém desse desenho, só esperando que os lesionados voltem. É pouco, é um ataque muito inofensivo, o terceiro pior do campeonato e vai ter que melhorar demais. Aqui, principalmente pelo primeiro tempo do Vasco, quase que perfeito, né? Mas o segundo tempo ele jogou em função do primeiro, né? Ele pôde se dar o luxo de baixar um pouquinho mais, explorar o contra-ataque com o Ryan do lado direito, que voltou a ficar posicionado por ali, né? O Coutinho municiando essas peças importantes também. E controlou o segundo tempo, controlou, assim. E o São Paulo inoperante, não mudou muito, ele só foi inteligente, utilizou daquele momento, né, 2-0, vamos segurar um pouquinho mais, vamos tentar explorar aqui esse contra-ataque, foi inteligência mesmo, né, mudou um pouquinho a forma de jogar, mas não mudou a atitude, não mudou mesmo, baixando um pouquinho mais, continuou ali inteligente na marcação, pressionando a bola, as coberturas corretas ali, só mudou um pouco a estratégia do jogo. E o detalhe também, né, Diniz, quando a bola começou a rolar, o Vasco entrou na zona do rebaixamento, com a vitória, o Vasco sobe algumas casinhas. Pois é, o Vasco agora é o 13º colocado com 13 pontos, são 2 pontos à frente do Internacional que tem 11 e é o primeiro na zona do rebaixamento. O Vasco dá uma escapada aí, são 7 jogos com o Diniz, né? E a melhora é evidente, são 3 vitórias, 3 derrotas e um empate que classificou o Vasco na Copa do Brasil contra o Operário. Nem dá para dizer, o Vasco nem tinha feito, não é dizer que o Vasco tinha sido melhor do que o Bragantino quando perdeu em casa de 2-0, mas aquele placar já não mostrava o rendimento do Vasco, que finalizou 20 vezes naquele dia. Sim. Só eu estava ouvindo o Losetti falar sobre o Losetti, a Calan e o Odinei falando sobre o Coutinho. Não é que, é evidente que ele é talentoso e não dá para atribuir só a isso, mas não dá para desprezar o peso do quanto o nosso calendário atrapalha o rendimento de alguns jogadores, né? O melhor rendimento dele, com participação intensa o jogo inteiro, vem num jogo após 11 dias de intervalo. O Nuno, que era um jogador que quase sempre sentia fisicamente os jogos, precisava ser substituído, hoje vai sair, após um ótimo jogo, vai sair nos acréscimos do jogo. O último jogo dele, ele jogou 90 minutos contra o Bragantino, nunca tinha repetido 2 jogos inteiros e hoje quase repetiu, justamente com 11 dias separando os 2 jogos. Só pode fazer esse jogo todo que o Vasco fez com essa condição física melhor, né? Senão você não consegue executar tudo isso com bola e sem bola, né? Hoje o Coutinho foi sair aos 43 jogou do segundo 88 tempo. minutos. 43 do segundo tempo. Valeu, Dinei, Losetti. Saiu para ser aplaudido, né? É isso, exatamente. Uma vitória que até então era 3-0, né? Depois, nos acréscimos, saiu o gol do São Paulo. Obrigado, meus amigos. Calan, Odinei, Losetti, bom descanso para vocês aí. Valeu, viu? Brigadão. Abraço, amigos. Valeu. Olha, agora o São Paulo mereceu as vaias que tomou da sua torcida. Porque eu concordo muito, Mansur, com o Losetti. Claro que não dá para ignorar os desfalques que o São Paulo tem. Ainda assim, se a gente pensar que em algum momento o Zubeldia conseguiu, de alguma maneira, encaixar os meninos no time e o time tinha crescido de produção. Mas não se sustentou. Não dá para esperar que eles não tenham oscilação. Pode acontecer, mas não é o normal. O normal, mas assim, a minha dúvida é que o São Paulo quase não tem oscilado, tem sempre jogado mal. Né? Se a gente pegar nas últimas partidas... quase sempre tem jogado sem muitos jogadores. Sim, também é verdade. Mas não tem conseguido minimamente... Eu não estou dizendo que o trabalho é bom. Não estou dizendo que o trabalho é bom, que encanta, que o São Paulo em algum momento encantou. Eu só acho que, assim, ter um decreto, uma avaliação definitiva sobre um trabalho, justamente num momento como esse, eu acho que é um pouco cruel. O São Paulo é o time que mais empatou também no campeonato, né? São 6 empates, isso... E para esses últimos 5 jogos, o aproveitamento é muito ruim, com apenas uma vitória e esses 4 derrotas, né, cara? Para um time que empata realmente mais, ele acabou perdendo mais jogos. Né? E só 2 vitórias em 12 jogos, né? Se muito pegar o Campeonato Brasileiro, o São Paulo Futebol Clube, com o elenco que tem, porque o São Paulo tem um bom elenco, está muito desfalcado, é verdade, mas tem um bom elenco. Vencer 2 vezes em 12 é muito pouco, né? É muito pouco. Mas você vê, esses 3 gols de hoje pioram um pouco a questão de gols sofridos, porque os clubes naturalmente que estão do 10º para baixo, que são as piores defesas, né? A não ser que tenha aquele time que tem 13, 14 gols sofridos e tem realmente 15, 18 gols feitos, que não é o comum.
Só que ele estava com 11 gols apenas. Só que ele realmente estava empatando muito. Aí que tá o detalhe, só tem 2 vitórias. Então, quem tem pouca vitória também tá tudo na parte de baixo. E confesso sim, o Nuno já vinha jogando bem, né? E eu confesso, não tinha visto muito o Ryan jogar na base. Eu não acompanhei muito do Ryan quando garoto. Comecei a vê-lo mais no profissional e depois na seleção brasileira sub-20. E eu tinha dificuldade para ver o potencial que eu via das pessoas de dentro do Vasco sobre o jogador. Eu falava, não, esse menino é muito bom. Falei, cara, mas eu não consigo ver. Esse menino no profissional, ele, né, por enquanto, do que eu vi, não achei nada de espetacular. E desde que o Diniz chegou, o moleque desaflorou de um jeito, começou a jogar com uma personalidade, uma confiança que até então não havia aparecido, né? Acho que a grande ele, para mim, ali, ele tá se transformando naquele jogador que, especialmente que acompanha a base do Vasco, projetava lá atrás, né? Do que a gente conhece do trabalho do Diniz, acho que dá para dizer que não tem apenas a questão tática, porque tem muito de relação humana, da forma como ele consegue... E é evidente que, gente, em relação humana também não tem fórmula pronta que vai funcionar com todo mundo. Mas, por vezes, ele consegue despertar algumas coisas em jogadores, e não são poucos, que terminam por viver os seus melhores momentos de carreira trabalhando com o Diniz. Agora, por outro lado, na parte de campo, que é o que a gente vê de uma maneira mais objetiva, né? O que mudou para mim é a área por onde ele se move, né? Ele cria possibilidades de ficar menos previsível a movimentação dele. Ele hoje recebeu em alguns momentos pelo lado esquerdo, onde ele vinha se movendo em muitos momentos, e outros recebeu aberto, e a partir de receber aberto, pôde se mover na direção da área para tentar a definição das jogadas. Muitos jogos do Vasco fazia uma diagonal, às vezes, para atacar a linha defensiva do adversário. Isso foi criando mais possibilidades para ele. Ele é um atacante que dá muitas possibilidades de tanto ou buscar eventualmente o fundo, ou por vezes atacar a área, ou por vezes vir trocar passe com os companheiros, mas é um atacante que dá muita possibilidade. E acho que isso... Para mim, o que mais melhorou nele foi a tomada de decisão. Isso que às vezes fazia a gente pensar ou enxergar ele não como um jogador especial como ele está sendo. Porque ele consegue hoje estar mais bem posicionado, a jogada do gol que ele faz, total confiança, né? Porque a hora que faz o facão ali, às vezes pode ser comum, você vê que ele dá o tapa, tem o toque nele, ele segue e depois chapa. Então isso eu acho que parece que descortinou a visão dele assim, então ele está conseguindo fazer essas coisas melhores, aí ele muda de nível. Sem dúvida nenhuma. Só para a gente fechar aqui nessa primeira parte, né? Depois a gente vai ouvir provavelmente as coletivas. Vocês acham que esse resultado, as vaias que foram ouvidas no Morumbi hoje, podem resultar numa troca de comando do São Paulo? Porque tem muita gente dizendo que o que salva o Zubeldia nesse momento é a campanha da Libertadores, né? Porque o time da Libertadores está classificado, fez uma campanha boa, especialmente fora de casa, né? O que é raro, né? Normalmente o São Paulo é muito forte no Morumbi e menos forte fora, mas na Libertadores o time ganhou as 3 partidas que jogou longe de casa. Está classificado, né? Vai para o combate de mata-mata nas quartas de final da competição. Vocês acham que pode ter, pela pressão que se criou, porque as críticas são enormes ao trabalho do Zubeldia por parte da torcida, em alguma instabilidade da comissão técnica nesse momento? Eu acho que pressão vai existir. A minha grande curiosidade nesse momento ela não é só sobre o Zubeldia e sobre o São Paulo. É como o dirigente brasileiro, em geral, vai se comportar diante de um elemento que não é inédito, mas não é habitual, que é essa pausa de um mês no calendário, que é quase como se uma temporada, entre aspas, tivesse acabado e outra fosse começar depois. Então, o argumento de quem advogar dentro dos clubes, fazendo pressão pela saída... é essa, né, exatamente. Não vai ter outro momento, depois é jogo em cima de jogo. E aí eu quero ver como isso vai refletir nas decisões dos dirigentes. Eu vejo mais difícil a demissão dele agora do que a gente viu lá antes dessa melhora do São Paulo, mesmo sem Lucas e Oscar. Que o Dorival estava até desempregado, lembra? Tinha saído da seleção e tal. Eu vejo menos um pouco menor essa pressão. Existe. Por quê? Porque ele está com pouco jogador, então tem esse julgamento, queira ou não. E o que tem de falta no Brasileirão pode se colocar. O que levaria, eu acho, mandá-lo embora seria se o ambiente não tivesse bom. Mas a pressão externa, que ela é forte, eu acho que ela é um pouco menor ainda do que já foi. Eu não acredito que de repente eles vão trocar, mas se o ambiente não tiver legal, aí a troca ela fica, eu acho que mais forte. Vamos aguardar. Daqui a pouco a gente traz as entrevistas para vocês de Zubeldia e Fernando Diniz. Vamos falar sobre Grêmio. É isso aí, galera do Vascão, bora reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN, analisando e trazendo as últimas do Vascão. Vitória importantíssima, 3-1 para cima do São Paulo, em
pleno Morumbis, galera. Isso mesmo, né? O Vascão meteu 3 em pleno Morumbis. Poderia ter sido mais. Isso aí é o que assusta mais ainda, né? Poderia ter sido mais. Como esse time do Vasco irá depois dessa data FIFA, não dá para chamar de data FIFA, né? Dessa paralisação aí para o Super Mundial. A expectativa é grande e vamos acreditar que o Vasco virá muito forte e conseguirá trazer alegrias aí ao torcedor. Assinatura. Tem um óbvio trabalho de técnico ali melhorando o time. Do outro lado, a gente não consegue enxergar isso. O São Paulo está desfalcado o ano inteiro. Pois é. O ano inteiro. Já mudou, trocou. E aí, já se machucaram aqueles que tinham ganho espaço a partir da saída dos primeiros machucados. E o time, tudo bem, não consegue ter uma sequência com o mesmo elenco. É compreensível isso. Mas em nenhum desses momentos teve exatamente essa capacidade de solução mesmo. Mostrar dentro de campo, tá aqui o trabalho. Tá faltando isso. Por isso a cobrança. E vem desde ano passado, quando o time é eliminado de Copa do Brasil e Libertadores, que ele passa a empurrar com a barriga. Não, e outra, né, Eugênio? Acho que assim, a questão do elenco, claro que os caras fazem muita falta, né? É óbvio que a ausência desses jogadores, ela muda muito o São Paulo. Porém, não dá para ficar sempre com essa muleta de que, mas o elenco do São Paulo, Porque aí o elenco do São Paulo perde para o Mirassol jogando em casa, e aí você vai falar o quê? O Mirassol tem um elenco espetacularmente melhor do que o São Paulo? O próprio Vasco. Mas talvez mais equilibrado dentro do que pode fazer o Mirassol do que o São Paulo. Não, mas ainda tudo bem. Assim, hoje não, senão, assim, sempre culpa olha a do diferença. elenco. São Paulo jogando em casa. Ele tentou mais bola longa que o Vasco. E cruzou mais que o Vasco. São Paulo. Então, o Vasco que tem no Verratti o seu... Né, é o cara que... E o Vasco vai variar. Não vai ser só bola de um lado e o Verratti que lute. Né? Ele fez um gol tocando por baixo, a bola vai pelo alto quando tiver que ir. Mas não vai ser a única jogada do Vasco. Mas o Vasco tinha... Olha o meio de campo do Vasco. O Vasco tinha o Felipe Coutinho, que não existe esse jogador no São Paulo. Jogador que passa, que organiza. Existe, mas não está à disposição. Não está à disposição. Estou falando de dentro de campo. Você tem o Luciano. O Luciano é um atacante. Então. Que joga ali. É um atacante. É outro cara. Totalmente diferente do Coutinho. O Alisson e o Pablo Maia. O Alisson é um volante que, por origem dele, organiza um pouquinho mais. Mas se você tem uma marcação no Luciano e no Alisson, me diga por onde o São Paulo vai jogar. Sabe o que o São Paulo vai fazer? Ele vai esticar a bola e ele vai cruzar, porque ele não tem organização. Tudo porque bem, os meninos de você acha beirada... que o São Paulo deveria, então, buscar um desenho e não jogar com o Luciano como se fosse um substituto do Lucas ou um substituto do Oscar? Ele tem... É o tempo que você teve de data FIFA para treinar que você não consegue treinar para apresentar nada diferente. O aqui é o Vasco. Num time que tem o Lucas Ferreira, o Luca e o André Silva, que não é o gênio da bola. Você vai abrir mão do Luciano ainda? Não digo... Ainda nesse time, eu nem digo abrir mão do Luciano. Né? Eu digo você mudar o desenho do time a partir do momento em que você não tem os meias para fazer essa função que o Luciano tentou fazer hoje. Vasco, essa é a questão. Nesse setor, o Vasco deu um banho nele. Porque o Vasco tinha o Hugo Moura, o Tietê e o Coutinho. E tinha um ponto final, que é o Verratti, que absolutamente é o cara que é o senhor Vasco, né? É o cara que nos péssimos momentos, ele que aparecia. E sem bola, o Nuno pelo lado esquerdo também, preenchia o meio. E é bom jogador. E o Paulo Henrique também. Então, assim, hoje, você tinha o Vasco, mas muito mais equilibrado, com mais opções do que o São Paulo, para organizar. Eu acho mais bem organizado, mais bem montado. Mas com jogadores que São Paulo não tem. São Paulo não tem um Coutinho hoje. Tudo bem, eu te entendo e eu concordo, inclusive com a sua avaliação. Nem o Nuno, o São Paulo tem um jogador hoje que... Então, se eu vejo... Eu sei que vai sobrar na conta do Sobeldia. E aí vai chegar alguém que vai receber o Lucas Moura, vai receber o Oscar de volta,
vai receber o Ferreirinha, né? E vai receber reforços, talvez, provavelmente. E esse cara vai sair como um cara que consertou o time. Eu quero ver alguém pegar e dar jeito com os jogadores que estão no banco, né? Porque assim, qual é o desenho com os caras que estão no banco? Olha quem entrou. Entrou o Dineno, chegou ontem. Entrou o Bobadilha, também não vai mudar o São Paulo lá na frente. E o Ryan Francisco. O Wendel. Cara, então, aí tem o Jandrei, goleiro. Eu estou de acordo com você. Eu não consigo achar os caras. Ele tem o aqui. Malck, ele tinha o Ferrarese na lateral, o Patrick, o Felipe Negrucci, o Matheus Alves e o Henrique. Realmente, assim, são jogadores até desconhecidos do São Paulo, mas eu estou muito com o Jean. Um treinador como o Zubeldia em uma data FIFA, ele precisa encontrar soluções sabendo que ele vai encontrar o Vasco e ele conhece o Vasco. Não, o que eu acho assim, eu concordo muito com assim, a avaliação que o Calçade fez sobre o Luciano e as características do Luciano. E as características do Luciano indicam que ele não é o meia central num 4-2-3-1. Essa pra mim é a questão. Então, se você não tem o Oscar, se você não tem o Lucas, ainda que você jogue em casa contra o Vasco, com todas essas deficiências que de fato hoje, por conta das ausências, o São Paulo tem, talvez ele devesse buscar um outro esquema, quer dizer, tá, entendeu? Coloca mais um no meio campo mesmo, solta o Luciano junto com um outro atacante, pode ser o André, por exemplo. Quer dizer, você escala um time que cabe melhor para você aproveitar o melhor dos jogadores que você tem. E eu concordo que existem limitações, mas me parece que o desenho de hoje não era o melhor desenho, até mesmo para o que ele tinha nas mãos para montar essa equipe. Hoje foi o melhor jogo do Vasco. Tem um do jogo do Fortaleza também, mas você preferiu o jogo de hoje? O Vasco tinha feito também contra o Melgar um bom jogo. 3-0, o Felipe Coutinho também foi bem. O Fortaleza também foi 3-0. Fortaleza 3-0, mas esse foi um jogo com mais repertório do Vasco. O Vasco alternando, porque o Jean destacou essa verticalidade do time, mas também teve ali algo que o Diniz aprecia muito, que é uma saída tranquila, por isso que o Vasco demorou a entrar no jogo, estava ali meio ansioso, o passe não estava saindo, não estava conseguindo fazer esse jogo mais apoiado, e quando a saída de bola passa a funcionar, é que o Vasco começa a jogar melhor, e aí tem... O Zubeldia, para mim, faz uma mexida no segundo tempo que não melhora o time, até ele coloca o Dineno no lugar do Luca. E o Luca, queira ou não, por mais jovem que seja, pela característica, é jogador de velocidade, é jogador que dá dinâmica pelo lado. Ele acaba ficando com 2 centroavantes que povoaram a área, mas não teve gente para carregar a bola até lá. E aí o Zubeldia tem sido muito questionado pela maneira como trata a base, né? O Ryan Francisco entra poucos minutos, marca um bonito gol, tem tido poucos minutos, e do lado do Vasco, o Diniz já chega e uma das primeiras coisas que ele faz é trabalhar com o Ryan. O Ryan é um jogador muito promissor, jogador que desde a base do Vasco é muito visado, o vascaíno tinha muita expectativa para quando ele subisse para o time principal. Sobe e demonstrava ali muita inconstância, muita dificuldade na tomada de decisão. Né? Normal, jogador de 18 anos, ainda muito jovem. E também, até em alguns momentos, algo que ele era cobrado, né? O cara. Galera do Vascão, vitória importantíssima. O Vasco desgruda da zona de rebaixamento. Não desgruda, né? Fica um pouquinho ali. Mano, saiu, né? Saiu. Mais importante, vai passar esse período aí fora da zona de rebaixamento. Já pensou o Vasco passar esse período dentro da zona de rebaixamento, que é o caso do Internacional e de alguns outros clubes, né? Isso seria zica. Venceu fora de casa, jogo muito importante, uma vitória importantíssima, tá? Traz aí um alívio pro torcedor. Estamos com 12 jogos, o Vasco tem apenas 13 pontos. Vai ter que remar muito para sair dessa, né? A realidade é essa. O Vasco vai ter que remar bastante ainda para sair dessa situação. O time mostrou futebol, isso é uma coisa muito importante. Mostrou que está jogando um bom futebol, mostrou que tem potencial para melhorar muito mais ainda. Vamos acreditar que esse time do Vasco conseguirá desempenhar um bom futebol daqui para frente e brigar ali por um possível Libertadores,
E o Vasco tá na Copa do Brasil e tá na Sul-Americana, né, galera? Jogando esse futebol aí, dá para acreditar em algo mais também, né? Tem esse lado aí. Jogando esse futebol, dá para acreditar que o Vasco possa fazer algo melhor ainda do que já está fazendo. Vamos ver como esse time vai se comportar daqui para frente, como o Vasco vai se comportar nos próximos jogos, beleza? Então já deixa aquele like, se ainda não é inscrito, dá essa moralzita aí para nós, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.